Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu vou contar como foi a minha experiência com o quinto período do curso de odontologia e fazer movimentos assim na tela. Mas, então, pra quem me acompanha aqui, né, sabe que eu faço faculdade e eu passei por muitas coisas esse semestre, porque foi um semestre bem turbulento, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante terminar e ver que as coisas deram todas muito certo. Mas enfim, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi e se eu conseguir, né, editar, eu coloco algumas fotos que eu ainda tenho desse período e é isso. Outra coisa, né, eu vou pedir desde já pra vocês se inscreverem aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Então, vamos para o vídeo. Eu separei aqui as matérias que eu fiz esse semestre. Então, eu tive a disciplina de Endodontia 1, que é basicamente, para quem não sabe, a gente aprende a fazer tratamento de canal. Eu fiz Periodontia 1 também, que a gente aprende a fazer raspagem de tártaro, que vocês provavelmente conhecem como placa. Eu fiz a disciplina de DTM, que é o que a gente trata bruxismo, parafunção, dores miofaciais, toda essa parte. Eu fiz prótese total, que é a prótese que os pacientes usam, que eles chamam de, às vezes chama de chapa, às vezes dentadura. A gente aprende a confeccionar essa dentadura, então. Eu fiz terapêutica aplicada, que é uma matéria bem voltada a como medicar o paciente, como tratar o paciente que tem alguma comorbidade, como lidar com esse tipo de paciente, ou quando tem que fazer uma prescrição mais básica também. Fiz saúde coletiva, que a gente aprendeu os princípios do SUS, como o SUS funciona, como é toda essa parte. Era sobre isso, essa matéria. E por fim eu fiz dentística, que é fazer restauração, tirar a cárie, fazer restauração de lesão causada pelo bruxismo, né, uma lesão cervical não cariosa. Esse tipo de trabalho é o que a gente fez ali. Então, foram os meus primeiros pacientes, assim, realmente fazendo algum procedimento odontológico neles. Começando com a disciplina de endodontia. E se você faz odontologia, ou se você pretende ingressar no curso, ou se você já é dentista, eu só quero dizer que essa é a minha opinião sobre essas matérias até agora, tá? Porque eu entendo que cada um tem a sua opinião e que cada um vê a faculdade de um jeito. Então, assim, respeite o seu processo e respeite o meu processo também, tá? Tudo isso são aprendizados da psicóloga, né? Mas enfim, começando então com endodontia. Eu fiz tratamento de canal em dente já extraído, né? Que são os dentes que a gente tinha no nosso banco de dentes da faculdade. E lá, assim, a endo, eu achei uma matéria tranquila até agora, porque também só fiz endo de dente uniradicular e birradicular. E quando eu fui fazendo de molar, no caso, a gente não obturou, né? A gente só fez até odontometria, que é medir qual o tamanho do dente. E eu achei uma matéria tranquila, muita gente acha difícil, mas eu acredito que os nossos professores, eles pegaram mais leve na disciplina, eles mesmos falaram. E também que eu estudei bastante pra fazer, é uma matéria que eu quero gostar, porque, né, dá dinheiro. É o que falam, se você é um bom endo, dá dinheiro. E assim, foi uma matéria bem tranquila, gostava muito de ir pro laboratório. Não sei dizer se eu gostava muito, mas assim, era uma matéria que eu não me incomodava de fazer o laboratório. Diferente da pério, que foi outra disciplina que eu fiz, que eu não gostei. Rapidinho pra vocês verem então, pessoal, um trechinho de como era o meu laboratório de endo. Aqui são algumas aberturas que eu fiz, alguns dentes que eu acabei tratando, né, no laboratório. Eu coloquei essas fotos, espero que vocês gostem de ver como era, né? Achei essas fotos na minha galeria. Uma odontometria, que é o que eu falei pra vocês, que a gente mede o dente.
esse é de um molar. E por fim, uma foto de como eu estudava para prova de endo, né, que ela é super acumulativa. Então essas aí são algumas das minhas anotações, espero que vocês tenham Eu gostado. achei a periodontia fácil, porque eu gosto da parte da base, né? Imuno, micro, físio, histologia, eu adoro essas coisas, então por isso que essa disciplina pra mim foi fácil. Mas eu tive muitos amigos que não gostaram por causa dessa parte, né? Que acharam difícil essa parte. Mas como pra mim foi tranquilo, como eu gosto dessa parte, tipo, eu tinha vontade de estudar a histologia, como funcionava, entendeu? Aí imuno, eu gosto de estudar essa parte, então pra mim foi tranquilo. Mas eu não gostei de fazer raspagem, gente, eu achava um saco. Eu chorei na frente da professora, porque ela perguntou, e aí, tá dando tudo certo, tá tudo bem? Eu falei, não, professora, tá tudo uma merda. Eu falei exatamente assim, e eu comecei a chorar, e eu chorei um monte. Então, isso foi uma coisa muito particular minha, tá? Cada um lida de um jeito com isso, mas eu particularmente não gostei da disciplina. Mas eu tenho uma amiga que gostou muito e que ela já sabe que ela quer fazer alguma coisa relacionada a pério. Então, a prática não me agradou, mas a teoria, a parte teórica, o começo da periodontia me agradou. A parte prática de como você deve raspar, qual escova de dente você indica, essas coisas eu acho meio chatinha, porque a gente vê em muitas disciplinas, sabe? Daí fica meio maçante. E, e a parte teórica até que é interessante. Essa é uma foto uma das primeiras aulas que eu tive de pério, que eles mostravam os instrumentais. Aqui como a gente fazia raspagem, né, no nosso manequim, que ele tá pintado de esmalte. E aqui uma das minhas anotações que eu fiz para estudar pra prova, para vocês terem mais ou menos uma noção de como eu fazia. E essa aqui foi uma clínica que a gente teve, que era a minha dupla me atendendo. Mas pra vocês verem. DTM foi uma disciplina que eu acho que o meu problema tava com as provas, mas o conteúdo em si não era chato, sabe? Só que eu acho uma matéria que não é simples de entender, porque você tem que saber muitos conceitos que você aprende em outras disciplinas, sabe? E daí isso que eu acho difícil, porque você tem que saber de muita coisa, daí você tem que saber apalpar o paciente, saber conversar com o paciente, fazer todo o manejo desse paciente. Então, esse passo a passo que eu achei mais difícil, mas a clínica em si era tranquila. A gente não fez nenhuma placa, né, para bruxismo, né, que seria o dispositivo interoclusal que algumas pessoas usam para dormir. A gente não fez isso, mas foi interessante essa disciplina também. E eu não sei se vocês querem ou não saber, mas eu vou falar as minhas notas. Em endo eu fechei o semestre com 82 de média, pério eu fechei com 84, DTM eu fechei com 79, porque eu fui mal na primeira prova, fui abaixo da média na primeira prova. Daí eu estudei bastante pra ir bem na segunda prova e fiquei com 90 na segunda prova. E pério, eu tive prova prática, tive prova teórica, mesmo não gostando da parte prática de pério, eu fui super bem na minha prova, né, porque eu tive que estudar muito pra fazer, já que eu não gostava e tinha dificuldade. Mas assim, DTM, a gente era avaliado pelas nossas clínicas e ali na clínica e prova. Então, foi isso. Prótese. Prótese, gente, foi uma matéria assim que eu achei bem difícil. Eu lembro que quando eu postei aquele meu vídeo, tipo, um desabafo, umas pessoas que já eram formadas comentaram, né? Eu acabei não respondendo comentários daquele vídeo, porque é um vídeo que não me faz eu me sentir bem. Mas enfim, uma pessoa comentou falando, que prótese é realmente difícil, que as pessoas às vezes acham que é fácil, mas não é. E gente, esse comentário fez tanto sentido na minha vida.
que todos os meus integrantes falavam, nossa, mas prótese total é tão fácil. Nossa, prótese é tranquilo e não sei o que lá. Gente, agora eu entendo, prótese total não é fácil. A clínica eu achei chatinha e a parte teórica, assim, ai, muito complicada. E daí os meus professores fizeram uma prova muito confusa, não entendi nada. E daí eu vi que realmente eu precisava estudar para fazer, precisava estudar muito para fazer a segunda prova, para eu aprender de verdade o conteúdo. E foi o que eu fiz e que funcionou, né? Então, por isso eu digo pra vocês que eu precisava disso, né? Prótese eu fechei com 77, se eu não me engano, de média. Não foi uma média alta, assim, extremamente alta, mas foi suficiente e tá tudo bem, porque eu já sei que é uma coisa que eu não vou querer fazer, né, de especialização. Aqui, gente, essa é uma foto da nossa prótese provisória, né? Que no caso seria a prova dos dentes. Quando a gente mostrou pra nossa paciente como seria a prótese dela, como ia ficar. A gente viu na boca dela se ela gostou ou não. E isso é assim, só para o paciente ter uma ideia para ver se ele vai gostar ou não. E a próxima foto que eu vou mostrar pra vocês é a prótese pronta. Então, assim, essa etapa de prova dos dentes é bem legal, porque você vê, assim, seu paciente ficando feliz porque ele vai ganhar uma prótese. E essa aqui é a prótese pronta, finalizada da nossa paciente. Ela ficou bem bonita, ficou super natural. E foi muito gratificante ver a nossa paciente recebendo a prótese. Só que é uma coisa assim que até chegar nesse ponto é demorado e dá muito trabalho. E na minha opinião particular, é difícil. A próxima matéria foi terapêutica. E, gente, essa matéria era muito chata mesmo. Porque eram 4 horas de aula numa quinta-feira à tarde. Depois do almoço, tava todo mundo morrendo de sono. E os professores faziam uma aula mega extensa, super maçante. E daí eu pensei, nessa matéria eu não vou reprovar. Tipo assim, de todas, essa era uma que eu não ia reprovar. Porque era muito chata e eu não ia querer fazer de novo. Na primeira prova, eu tirei 80 e alguma coisinha. Eu acho que 81, 80 mesmo. E na segunda eu tirei 95. Eu fui muito bem na segunda prova. 94. E eu fechei essa disciplina com 88 de média. E foi a média mais alta da turma. E era uma matéria assim que você tinha que fazer muitas conexões, porque você tinha que saber quanto tempo você ia dar um antibiótico, um anti-inflamatório, em qual situação você dava qual e tudo mais. Por isso era bem assim, você tinha que conseguir entender e linkar as coisas, sabe? Então foi isso. Saúde coletiva também era uma matéria puramente teórica, né? Que a gente aprende sobre o SUS e tudo mais. Eu achava as aulas bem interessantes, mas estudar saúde coletiva era chato, porque é muita lei. Você tem que entender de lei, você tem que interpretar a lei, você tem que decorar dados das leis. E daí você tem que... Ai, muito chatinho. Tipo, eu tinha que decorar qual era a função. Tipo, todas as funções do cirurgião dentista, do técnico de saúde bucal e do auxiliar em saúde bucal. Ai, daí eu achava isso um porre. Mas eu estudei pelo livro da Sanar, que eu mostrei aqui no canal, né? Abrindo, fazendo um unboxing, eu acho que eu mostrei esse vídeo aqui no canal. Então, eu usei ele pra estudar e eu acho que foi bom, porque as minhas aulas, elas estavam confusas, né, que o meu professor deu. Então, aquilo lá serviu pra clarear todas as ideias. E em saúde coletiva, eu fechei, eu acho que com 80 e pouquinhos também, 83, 84, eu acho que foi 83. Na primeira prova eu tirei 8, na segunda prova eu tirei 7, mas tinham trabalhos e as provas valiam 70% da nota. Então, assim, foi tranquilo, deu pra passar. E a segunda
prova, assim, essas provas que eles deram, né, esses meus professores, eles passavam só questão de concurso. Então, eu que achava que questão de concurso ia ser tranquila, né, porque era de saúde coletiva e é só você pensar no óbvio. Não, você tinha que decorar a diferença de algumas coisas e tal, e isso dava um pouquinho de trabalho. E por fim, teve a matéria de dentística. E dentística foi, assim, complicado, que eu esperava uma coisa e foi uma coisa diferente. Eu esperava que fosse tranquila e não foi. Então, foi a minha primeira experiência tendo um paciente, primeira vez anestesiando. E, gente, não foi fácil, foi muito tenso, sabe, desse primeiro contato. Então, gente, tive que fazer uma pausa aqui na minha gravação. Mas, continuando falando da dentística, foi assim, pra mim, uma das piores matérias de ir para a clínica, porque daí eu atendi o paciente e eu tinha muito medo de machucar ele. E daí, como eu ficava com esse medo de machucar o paciente, eu tinha medo de fazer as coisas, fazia bem devagarzinho, e daí era o professor reclamando que eu tava indo muito devagar. E a minha paciente chorando porque ela tava sentindo dor, eu dando mais anestesia. E daí foi meio caótico, sabe? E daí as restaurações não eram as mais bonitas do mundo. Então, foi bem complicado essa parte, assim. Porque eu sempre ficava meio com o pé atrás de fazer alguma coisa. Daí a minha paciente tava sentindo dor. E eu ficava meio sem saber o que fazer, porque eu já tinha dado anestesia e ela sentia dor ainda. Fiz procedimentos difíceis, né, restaurações extensas. Então, por isso que era complicado. Mas sobrevivi. Já sei que eu não quero fazer dentística. Semestre passado eu pensei que eu ia gostar, mas não gostei. Porque no laboratório era legal fazer. Só que ali na prática não era. Na prática era muito ruim fazer. E daí eu odiei, assim. Eu posso falar que eu não gostei. É uma coisa que eu não vou fazer na minha vida. E não só por isso, né? Também tem toda a questão de... É um sentimento ruim que eu tive estando naquela clínica, naquele momento. Pra fazer isso e saber que a minha paciente ia continuar tendo dor. Não é que ela ia continuar tendo, mas ela ia sentir dor naquele momento, mas depois ia passar, sabe? Daí isso foi uma sensação meio ruim. Então, pessoal, aqui é um tratamento que eu fiz. Então, vocês podem ver o antes e o depois, que é bem legal. E eu não sei, não lembro certinho se era o antes e o depois, mas tipo, são duas radiografias em momentos diferentes. Aqui nós temos um dia que eu tive que fazer no manequim a restauração. Aí não tava restaurada ainda, mas vou te pôr pra vocês verem como a gente treina, né? Que no caso é nesses manequins. Esse é um slide de uma aula, então pra vocês verem como a nossa aula é passada em slides, os professores mostram certinho pra gente o que é o recomendado, o que a gente deve fazer. E a minha última aula de dentística, eu fiz o clareamento em uma das minhas amigas. A gente podia trazer qualquer pessoa para fazer esse clareamento. E eu escolhi uma colega de turma, uma amiga minha. E daí a gente clareou o dente dela, que antes ele era um dente A2, não tá aí, mas ele passou para um dente A1. E foi um procedimento, assim, 100% de graça, o que foi muito legal. E fazer odontologia te proporciona essas experiências assim, entende? Porque eles fazem. Foram essas matérias que eu tive. Mas uma visão geral, assim, do quinto período. É um período difícil, sim, mas não é impossível. É uma conclusão que eu tirei, assim, que não é impossível. É bem tranquilo, questão de dar pra estudar e tudo mais. Pra vocês terem noção, eu fiz iniciação científica e a disciplina, né? E no final do quinto período comecei a fazer um projeto de extensão, né? Na metade pro final comecei a fazer um projeto de extensão. E foi isso. Mas foi bem de boas, assim. Depende da faculdade, né? Mas na minha sempre falavam que o quinto e o sexto período eram os piores.
E vamos ver como vai ser o sexto período. Mas o quinto até agora não. O quinto eu achei que no começo era muito ruim, mas depois você acostuma com aquele ambiente, sabe? As práticas, muita prática, muito material para esterilizar, muito material para cuidar. Então a gente sempre tem que estar atento a essas coisas que realmente demandam atenção. E também aprender a lidar com o paciente. Foi uma coisa bem difícil, assim, aprender a lidar com o paciente, que era uma coisa que eu não sabia lidar muito bem. E conforme as clínicas foram passando, eu tive que aprender, né? Porque eu tinha que me comunicar com esses meus pacientes. Então, por isso que foi um período de muito aprendizado. E por isso eu fiquei tão grata por conseguir terminar esse período sem pegar final. Consegui terminar o período sem me enlouquecer tanto, né? Comecei a fazer psicóloga, mas eu comecei a fazer exatamente por isso, pra eu não enlouquecer, pra eu não pirar, pra eu não surtar, porque eu estava surtando. Então eu tenho que aprender a lidar melhor com todas as coisas que aconteceram. Tive questões emocionais, com questões de amizade e tudo mais, mas é uma coisa que a gente aprende a lidar com tudo isso, sabe? E eu acredito que pior do que isso é a vida trabalhando, que daí tem muitos mais desafios, e além de tudo tem que pagar a conta, o seu paciente é sua responsabilidade sua, não tem um professor ali te orientando. Então é isso. E uma coisa que eu vejo que eu ficava muito pensando sobre isso, mas eu demoro muito. Mas as coisas que eu faço não estão ficando boas. Mas o importante é a gente tentar e sempre ficar treinando. Porque elas não vão ficar boas de primeira mesmo. E a gente vai demorar muito. Só que o ensinamento que eu tirei desse período é: dê tempo ao tempo. Se permita errar. Se permita fazer de novo. E é isso, entendeu? O importante é você continuar tentando. E além de continuar tentando, não se comparar tanto. Porque pode ser que você vá bem nas matérias e na prática você não é tão bom. Que eu considero que é o meu caso. Eu vou muito bem na parte teórica, mas a parte prática é uma parte que me pega muito. Mas é muito importante a gente conseguir ter as duas coisas muito boas, né? Só que a prática leva à perfeição. E eu tive poucas práticas ainda, eu estou no meio do curso. Então eu tenho muito tempo ainda para aprimorar tudo que eu tô fazendo. E é muito importante a gente internalizar esse pensamento, sabe? Que é uma coisa que eu não consegui internalizar muito no começo. Eu me frustrava muito com as coisas. Mas agora eu entendo um pouco melhor que realmente eu tenho que dar tempo pra aprender a fazer essas coisas. Então esse é o meu conselho pra quem tá começando o curso, se sente um pouco frustrado, né? Se dê o tempo de entender como as coisas funcionam, se dê o tempo de aprender, pratique muito. Eu tô buscando um estágio agora, né, que eu tô de férias. Eu consegui, e daí eu vou começar. Não é um estágio, né, que a gente não pode fazer estágio, mas é acompanhar um dentista formado. Eu acho que eu vou conseguir agora. E eu acho isso muito bacana, porque eu acho que é muito importante a gente ver a vivência clínica fora da faculdade, porque todo mundo fala que é diferente, né? Então é uma coisa que eu vou buscar agora, ver como vai ser. Antes de encerrar o vídeo, então, vou mostrar rapidinho pra vocês coisas da minha iniciação científica. Essa sou eu fazendo um Western Blotting, que na verdade eu tô correndo um gel de eletroforese pra fazer um Western Blotting. E esse aqui é o resultado do gel que eu corri. Eu acho que não é o gel não corresponde à mesma foto, mas é pra vocês terem uma noção mais ou menos de como é. E eu acho que nem todo mundo sabe o que é isso. Eu não tenho como explicar porque eu tenho pouco tempo. Depois que eu transfiro esses dados para uma membrana, eu vou fazer a conjugação com um anticorpo e aí esse é o resultado que eu tenho. Então é só para vocês imaginarem o que eu faço no laboratório. E aqui também quando eu tava medindo quantidade de proteína. E assim, gente, eu tenho vários vídeos no canal mostrando a minha rotina com mais detalhes. Se você tiver interesse, não se esqueça de dar uma olhada naqueles vídeos que eu acho que vai ser bem legal. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você
cursa ou quer cursar odontologia, não deixe de comentar aqui embaixo alguma coisinha. Se você tiver alguma pergunta, você pode me fazer, que eu pretendo responder sim aos comentários desse vídeo. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Ah, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal.